A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu alterar as condições de contratos de arrendamento para empresários rurais. Antes, as regras tinham que seguir o Estatuto da Terra lá de 1964. Então a gente vai a Porto Alegre falar com o nosso analista jurídico, doutor Ricardo Afonso, está aqui na tela, para a gente entender um pouco melhor, né, doutor Ricardo? Precisa de uma explicação aí um pouco mais jurídica, que é o seu caso, mas antes de qualquer coisa, muda o quê com relação aí aos contratos agrários? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Alessandra. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Essa decisão é muito importante da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que teve como relator o ministro Paulo Sanseverino. Ela altera tudo o que vinha se dizendo até agora em relação aos contratos agrários, especialmente os contratos de arrendamento, onde o Estatuto da Terra era aplicado a todos os contratos, independente se as partes eram empresários, pequenos produtores da agricultura familiar. Eu há muito tempo sustento que, em se tratando de empresários rurais, o Estatuto deveria permitir a liberdade de contratação entre as partes, não se aplicando as regras rígidas do Estatuto, que são aquelas que prevêem prazo, preço, desocupação, estão todos eles estabelecidos na lei e as partes não poderiam contratar diferente daquilo. Neste caso, então, o STJ, na terceira turma, se tratavam de empresas, grandes empresários rurais, tanto arrendador como arrendatário, e o arrendatário exigiu o direito de preferência quando o arrendador pretendeu vender a terra, ele exigiu o direito de preferência que está estabelecido no Estatuto da Terra. E o Superior Tribunal de Justiça disse que, se tratando de grandes empresários, as partes se contrataram que haveria desocupação 30 dias após o prazo do contrato, esse arrendatário não teria o direito a esta preferência, e aí a decisão vai além disso, dizendo que o Estatuto visa proteger os agricultores que diretamente atuam na produção, e não as empresas rurais que têm um outro tipo de tratamento, um outro tipo de condição de decidir na contratação. Isso é muito importante, porque até agora a Justiça vinha anulando todos aqueles contratos que tivessem alguma cláusula contrariando o Estatuto da Terra, que já tem mais de 60 anos e está desatualizado com a realidade do agronegócio brasileiro. Com isso, então, houve a modificação e o STJ está, então, inovando e trazendo uma nova realidade aos contratos de arrendamento no Brasil. É com vocês. Tá certo. Obrigada, doutor Ricardo. Falando ao vivo lá de Porto Alegre, a gente